Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos bater um papo sobre o tema que envolve muito a área de construção e montagem, a área de parada de produção, né? Manutenções, que é a parte de solicitação de mudança de projeto, né? Ou do escopo e pleitos, né? E situações que seja, que você vai ter que fazer algumas alterações durante a execução da sua obra ou na sua parada de produção, da sua planta, que não estavam previstos. Ou seja, antes de tudo, o que a pessoa já vê de cara? Salvo algumas situações extremamente relevantes que não tem como, não tem jeito, vão ter que ser feitas. Mas o que acontece? De cara, quando há muitas solicitações de projeto, em qualquer tipo de empreendimento, ou ou solicitação de escopo, né? Durante, por exemplo, uma parada de produção, o que pode ser visto é que se há um excesso desses pedidos de mudanças, houve uma falha na fase de planejamento, né? É claro que, por exemplo, um empreendimento grande, lá no meio do empreendimento pode ser necessário, por exemplo, a construção de um prédio, viu-se que a área de onde fica a bomba jockey está num layout que não está adequado, ele vai mudar. Um exemplo, né? Outro exemplo é um FPSO que eles viram que vai ter que fazer uma área em balanço maior, porque vai ter que instalar um medidor, um instrumento, uma válvula que não estava previsto no projeto inicial. Ou seja, sempre é passível em empreendimentos de grande monta ter alguma alteração no projeto, né, ou no escopo, que vai gerar um pleito da contratada, né, e em função de tudo que ela vai ter que alocar para fazer isso. Mas o que acontece? De qualquer forma, isso já revela, se for um número muito acentuado dessas alterações, revela que a parte de planejamento não funcionou. E aí, qual é o problema? Existe uma coisa que todo mundo conhece, que é chamada tripla restrição de projetos, né? Seja o projeto que você está envolvido, mas na tripla restrição, o que acontece? Se alterar uma delas, as outras duas são alteradas, ou seja, se eu alterar o escopo, o prazo ou o valor, o meu projeto vai ter alterações nas outras. Então, digamos que a sua empresa está conduzindo um empreendimento, e aí lá pelas tantas, já está com um período avançado, um momento avançado do empreendimento, da obra, que foi detectado que vai ter que ter uma mudança no projeto, uma alteração, uma adição de alguma coisa, uma mudança no encaminhamento. O que acontece? É mais fácil que essa empresa que é a proprietária do empreendimento, ela solicite a contratada, né, ou a executante dessa obra. É mais fácil, já que ela está construindo, tem o know-how, que ela faça a própria alteração, ou seja, ela solicita uma solicitação de mudança de projeto para a contratada, para que ela analise, olha, eu tive que colocar, como eu falei assim, um layout diferente na bomba jockey, quanto é que ficaria o custo e da equipe, como é que ficaria no prazo, ou seja, ela faz uma solicitação de mudança de projeto, a contratada a empresa construtora vai analisar e vai apresentar um valor, um orçamento, e claro que já vai ser sinalizado que o prazo vai ser outro, como nós acabamos de falar, o custo vai ser outro, né? E o escopo mudou, ou seja, se o projeto era para fazer aquilo, não, soma-se mais essa área em balanço para botar os instrumentos, ou soma-se mais esse layout diferente lá no módulo ou na sala que ficava a bomba jockey do prédio, que ficou diferente, ou seja, está tendo alterações. Então, na verdade, durante a fase da construção, vão ter que ser negociadas essas mudanças de projeto, mudança de escopo, para que a contratada já venha, olha, ou executante, olha, eu posso fazer isso com essa condição, por esse preço, e aí a empresa, desculpe, que é a proprietária do empreendimento, ela vai analisar essa alteração. E aí vai ver se realmente o valor, né,
o orçamento ficou numa condição aceitável, mas veja bem, se as pessoas não perceberam, esse é o momento em que a empresa que é a construtora, a contratada digamos assim, pela empresa que será a dona do empreendimento, é o momento que ela pode vir a ter uma vantagem financeira, não por má fé, mas porque é uma oportunidade. Na verdade, se você analisar pelo lado da construtora, ela vai ter que mobilizar uma equipe a mais, talvez pagar horas extras, né? Vai ter que ter mais insumos, né? Gases para corte, eletrodo, disco de maquita, disco de corte, né? Galão de tinta, ou que seja, tudo que o insumo que ele vai ter que fazer para fazer aquela alteração também vai ter esse aumento, e ela vai ter que apresentar isso, porque senão ela vai acabar tendo um prejuízo, porque toda hora também, veja bem, temos que fazer sempre essa visão honesta. Se toda hora vier uma demanda de solicitação de projeto ou de escopo por parte da proprietária do empreendimento, a construtora também ela vai acabar tirando da margem de lucro dela para poder atender tudo que a proprietária, na verdade, não se organizou no seu projeto, porque, como nós sabemos, todos os projetos de grande monta passam por fases de análise, tem um planejamento. Então, por exemplo, se o projeto envolve algum risco, tem geralmente os RASOPs, né, as fases que vai ver toda a parte de segurança. Olha, tem isso aqui que consta, tem que ter todos esses tipos de dispositivos ou de sistemas ou de orientações para a parte de segurança. E aí também tem uma visão do pessoal que vai operar, por exemplo, seja o pessoal que vai fazer a manutenção do prédio. Olha, nós temos que ter essa condição ergonômica aqui de escadas para a pessoa que vai fazer a manutenção do ar-condicionado. Ou seja, todo o pessoal que conhece de como fica a parte depois de manutenção desse empreendimento, ele também, lá antes do projeto ir para a construção e montagem, ele vai ter que dar a opinião, essa equipe toda, ou seja, pessoal de segurança, o pessoal que vai operar, de certa forma, esse empreendimento, seja um prédio, seja uma plataforma, uma refinaria, uma termoelétrica, porque eles podem trazer, geralmente as pessoas mais experientes, eles trazem já um feedback daqueles problemas que eles já viram em situações semelhantes em outros empreendimentos, que pode ter uma gestão de melhoria, né? Uma gestão de melhoria para que esse outro empreendimento não venha com os mesmos vícios. Só que, como nós falamos, isso tem que ser feito lá no planejamento. Fica muito difícil um planejamento que não foi bem elaborado, que foi um pouco simplório, e aí foi uma coisa renegada, que depois, na fase da construção e montagem, que foi se detectando a necessidade de seguidas mudanças de projeto, seguidas, toda hora altera isso, quer dizer, é a mesma coisa que você vai construir uma casa, reformar, por exemplo, o banheiro do seu apartamento, você contratou um pedreiro, comprou o material, comprou tudo, daqui a pouco você fala, não, olha, enquanto você está botando ainda o ladrilho, eu vi que eu quero botar uma pastilha diferente no box. Aí e se o cara já tiver sentado a pastilha com argamassa e já tenha curado, ou seja, ele vai ter que retirar aquilo com uma maquita, com um tipo de martelete, ou seja, vai dar um trabalho, um retrabalho, ele vai ter um custo maior. Ou seja, a pessoa poderia já estar fazendo outra obra, desculpe, entregue à tua, ele está tendo que refazer uma coisa porque o proprietário toda hora muda de opinião. Essa correlação que nós podemos fazer com uma pequena reforma de um banheiro, de um apartamento, que é aplicável para muitas pessoas, em forma geral, ela pode ser assim, redobrada, pode ser assim, usada para a comparação de um empreendimento. Se o proprietário, embora o empreendimento seja de grande monta comparado a uma reforma de um banheiro, se os proprietários desta planta de processo, desse FPSO, desse prédio, ou que seja, não fizerem um planejamento correto, vai acabar, né? O que vai acontecer é isso, que durante a obra vão ver, olha, nós não prevemos o acesso direito ao forro para manutenção do ar-condicionado. Ora, nós não prevemos que tinha que ter
por exemplo, como eu falei, uma área em balanço para instalar a válvula tal, instrumento. Ora, nós não prevemos que a cabine do guindasteiro teria que ter um espaço maior porque o guarda-corpo está muito apertado. Ou seja, são várias situações que, se você fizer um somatório, daqui a pouco é quase que um projeto. É quase que, desculpe, uma nova construção à parte. E aí isso aumenta, como eu falei, na tripla restrição, né? O prazo desse empreendimento, o valor, né? O prazo, o valor e o escopo, dele vai mudar a tripla restrição. E você vai ficar com uma situação que aquela obra não anda. E ela está depois, quando anda, parece que ela está terminando, não, mas ela tem uma lista enorme de pendências que são essas pendências. Por exemplo, também, se for uma situação de uma parada de produção, em que tem que ter um plano de raqueteamento, digamos, de uma planta em que tem gás, em que vão se abrir equipamentos, vasos de pressão pressurizados, né, equipamentos pressurizados. Então, o que acontece? Imagine se as pessoas não fizerem um planejamento correto de, você vai ter que raquetear essa tubulação na válvula ou no flange, você vai ter que botar um dreno, a gente vai ter que usar uma caldeira com um hidrojato depois para tirar o excesso de borra, de óleo, o que seja, para poder descontaminar, vai ter que ver se tem radiação, né? Que às vezes alguns equipamentos que trabalham com areia em perfuração tem radiação, se tem a questão de gases inflamáveis, a questão de explosivo, ou seja, se houver uma falha nesse planejamento, durante a parada de produção, ou raqueteamento, ou abertura desse equipamento, digamos assim, que está pressurizado, ela pode ter um acidente de grande monta, com morte, com óbito, com perda de patrimônio, porque não foi feito um planejamento correto. Ou seja, todas essas mudanças, seja de projeto, seja de escopo, né, elas têm que ser, na verdade, elas traduzem que há uma certa falha no planejamento. Obviamente que elas, se você acompanha empreendimentos de grande porte, de uma certa forma, geralmente as pessoas que têm essa expertise sabem que tem mudanças de projeto, mudanças de escopo, mas elas não são nem assim muito agradáveis para o dono do empreendimento, se ele souber que o empreendimento dele está com toda hora uma mudança, né, de escopo ou de projeto, porque a sua equipe não planejou bem as outras fases. E para o construtor é até bom, porque ele vai começar a ter pleitos para apresentar orçamentos e vai ter ganhos, só que ele vai ter custos também, porque ele não é uma pessoa que está querendo uma oportunidade, é porque ele vai ter custo para botar mão de obra, insumos, né, equipamentos, e aí o que acontece? Você pode ter, como eu falei, depois uma grande alteração na sua tripla restrição, ou seja, o prazo do teu empreendimento atrasou, o escopo mudou totalmente, né? Ele foi mudando, não que mudou, continua o mesmo empreendimento, mas cheio de alterações que você não previu, né? E o valor, que é uma coisa também impactante para o proprietário, o valor ficou muito maior, porque você aumentou, alterou várias coisas, demorou a construir, o escopo mudou, porque a contratada ou a construtora foi contratada para fazer uma certa coisa, tem um limitante, aquele tipo de objeto contratual com aquelas determinações do projeto ou da manutenção, né? E foram surgindo várias coisas no atropelo, e depois você tem uma lista enorme de pendências para fazer. E como eu falei, em situações de parada de produção, situações que envolvam equipamentos pressurizados, fluidos inflamáveis, esse tipo de situação, de falha no planejamento, isso pode ser catastrófico, pode ter óbito, pode ter, né, explosões, perda de patrimônio, um problema sério. Então, na verdade, mais uma vez, quase sempre você vai observar em empreendimentos ou qualquer tipo de manutenção, você vai ver que sempre vai ter uma alteração, uma mudança de escopo. Mas se essas mudanças foram coisas pequenas que realmente são necessárias, ainda fica relevante.
O problema é quando você se depara com uma lista enorme de pendências no final, porque o planejamento foi muito ruim, muito superficial. E é claro, mais uma vez, você vai ter um problema, ou o proprietário, porque veja bem, se você tem o proprietário, que é a tua empresa, o teu empregador, e ele observa isso, nossa, o nosso empreendimento está atrasado à beça, e eu tive uma reunião, né, a alta direção teve uma reunião com os representantes da construtora, e eles apresentaram um pleito enorme, porque houve uma mudança de projeto enorme, e obviamente depois vai ter que ser asbiltado totalmente esse projeto, porque era uma concepção, um escopo que mudou totalmente. Então, isso não fica bom para o proprietário, o empregador, né? Vai ver, nossa, cadê a nossa equipe de planejamento? Cadê o pessoal que planejou todo esse empreendimento? Como é que está cheio de falha assim, está tendo várias alterações? Ou seja, além de não ficar, não ser uma condição muito confortável tecnicamente para os profissionais da empresa contratante, na verdade a contratante vai acabar tendo um custo maior dessa obra, um prazo maior, né, porque o escopo foi alterado. Então é muito importante se ater a essas situações que são corriqueiras em empreendimentos, mas na verdade um índice que vai dizer se o planejamento foi bom ou não vai ser justamente essa lista de pendências que vai ter lá antes do empreendimento ficar pronto. Ou seja, aí vai ser tipo um raio-x, né? Um índice que você vai ver, nossa, o planejamento foi muito ruim porque eu tenho que fazer quase um empreendimento novo de tantas alterações. Mas é isso aí, pessoal, a gente vai bater um papo. Aquele abraço.